Olá a todos, Tata Caçulembê, gravando o último vídeo da série Crianças no Candomblé. E conforme prometido, hoje trouxe toda a minha família para poder fazer essa gravação. Tá aqui esse rearranjo aqui, um chorando, o outro quer brincar. E aí vamos tentar fazer um vídeo falando um pouco do que é essa experiência nossa de pais de criança no Candomblé. E no meu caso, uma criança com um adulto com memórias de criança no Candomblé. Para quem não assistiu, esse vídeo faz parte de uma série de 4 vídeos, esse é o 4º. O primeiro, o segundo e o terceiro vídeo estão no meu canal no YouTube. Aqueles que tiverem interesse podem assistir os capítulos anteriores, né? Se você estiver assistindo no Instagram, vai ter um link na bio para o canal. Se você estiver assistindo no Facebook, vai estar na descrição do vídeo. E se você estiver assistindo no Facebook, vai estar no corpo da descrição. Se você estiver assistindo no YouTube, é só procurar no canal aí. Então, apresentando inicialmente a família, eu, Tata Caçulembê, que todos já conhecem, né? Aí ao lado aqui minha esposa, que também é iniciada na religião. A digina dela é Samba de Amaze. Tem quanto tempo, minha irmã? Uns 3 anos. 3 anos, mas de obrigação, tem obrigação de 1 ano, né? É Muzenza, de obrigação de um ano obrigacionado. Vai fazer obrigação de 3 anos agora. Aí ali o mais velho, Tata Taiolô. Aqui o do meio, que é o Tata Lemburá. O Tata Lemburá. E aqui a Luanda, que é a caçulinha, que é a Micambandembo. A minha família carnal, né, são compostas dessas pessoas. E aí cada um tem uma história particular e importante a ser resgatada, né, nessa ideia de criança no Candomblé, né? O Taiolô, né, o Heitor Taiolô, ele nasceu na onde é o terreiro que a gente frequenta, né? A Samba de Amaze, na época não era iniciada, optou por fazer um parto domiciliar e perguntou à minha mãe se poderia fazer no terreiro, e foi feito no terreiro. E então ele nasceu dentro do terreiro. Tem uma particularidade bem bacana, né, que na hora do trabalho de parto, minha mãe estava lá, e aí assim que ele saiu, o orgulho de minha mãe pegou ele no colo, foi a primeira pessoa que pegou ele no colo e tal. Então tem uma história bem legal, né? Tem o Lemburá, e aí ele nasceu dentro do terreiro, e depois aí o orgulho de minha mãe deixou um recado e voltou quando ele estava com 7 meses para poder acabar de fazer as coisas dele. O Lemburá, a mesma coisa, tem uma história também interessante, né? Que também foi um parto domiciliar, mas era no apartamento onde a gente morava. E aí não deu tempo da parteira chegar, né? Então, uma das primeiras pessoas que recebeu ele no colo fui eu e a minha esposa, né? E o Heitor também. Então, nasceu no seio da família de santo também. E tem a Micambandembo, que nasceu aqui, onde a gente mora hoje, que nasceu num parto também domiciliar, e nasceu num parto dentro de uma banheira de água, né? Então, ele é de Uncoce, ele é de Lembá e ela é de Dandaluna. Nasceu dentro d'água, né? Então, com a presença da sua mãe e com a presença da minha mãe, que é de Oxum, e de Mavulucuê, que é minha irmã carnal, também uma lacota confirmada, que é de Bamburucê, que é de Matambo. Então, somos esses aqui. A gente conversa muito, eu e Diamaze,
sobre como inserir, como conviver com as crianças nesse contexto do dia a dia do candomblé, né? Como preparar as crianças para poder vivenciar a religião e ao mesmo tempo para poder vivenciar o dia a dia social, né? E acho que a primeira coisa que precisa ser perguntada ou ser dita aqui é o porquê da escolha de iniciar as crianças logo nos primeiros meses de vida, né? E aí, qual que é a sua opinião, Diamante? Então, primeiro que eu acho que a gente eu não me lembro, pelo menos, da gente formalizar isso, né? Assim, vamos, se ser uma questão, vamos ou não iniciar as crianças. Acho que já veio como algo natural, né? A escolha de parir no terreiro, de parir na camarinha, ela já vinha atrelada, né? A dar sequência dentro da religião, né? Assim, de uma forma que ali, nascendo ali, já seria feito alguma coisa para ele. Então, em momento nenhum, passou a dúvida de será que é necessário iniciar, será que não é necessário. Era algo que já estava dentro de mim, e acredito que dentro de você também, que era um caminho natural de ser feito, né? Eles iam nascer e já dar sequência às, né, assim, as obrigações, as questões que perpassam dentro da religião. Mesmo eu não sendo iniciada naquela época ainda, né? Assim, tinha... Porque um dos maiores dilemas que as famílias vivem hoje é a situação de um frequenta, o outro não frequenta, um pertence, o outro não pertence, e aí existe uma vontade para um lado que ela não é tão forte para o outro lado, né? O caso do parto do Taiolô, eu nunca cogitei com Diamase dela fazer o parto lá no Candomblé. Foi uma iniciativa dela, né? Eu só apoiei. Foi uma decisão dela, uma escolha dela, e eu apoiei nessa decisão. E para mim foi algo positivo e surpreendente, porque também na minha cabeça não passava a possibilidade dos meus filhos não pertencerem à religião. Porque assim como eu fui criado dentro da religião desde que eu me entendo por gente, para mim era uma coisa que era natural para eles também, né? Então, assim, dando a sequência, o Heitor, Taiolô, como é que é ser do candomblé para você? Olha lá para a câmera lá. Responde para as pessoas que estão te assistindo. O que é ser do candomblé para você? Para mim, igual todas as religiões. A gente vai e faz o que tem que fazer lá. Igual todas. Tipo assim. Tipo, numa igreja, eu vou lá, eu tenho que ir lá fazer o que tem que fazer e volto. Legal. E para você, Lemburá, você gosta de ir no terreiro? sim. O que você gosta de fazer lá? Comer as comidas de lá. Comer o quê? As comidas de lá. As comidas de lá. Tocar, dançar. Tocar, dançar. Que mais? Tem um lugar que você gosta de ir lá, o que é? A buga. Você compra os negócios lá, onde é que você vai lá? Vocês vão com os meninos lá? A buga. Na Buga, né? Uhum. Pois é. Um pouco do que a gente tenta trazer para a realidade das crianças é entender que é um tempo de criança também, né? Existem os compromissos religiosos, existem as responsabilidades religiosas, mas a cobrança ela não pode ser tão incisiva quanto ela é para um adulto, né? Ela não pode ter o mesmo grau de cobrança e de responsabilidade de um adulto, né? Quando ele fala aqui que ele gosta de ir na Buga, é um lugar que tem lá, que vende lá chiclete, chup-chup, bala, essas coisas assim, e isso faz parte de uma memória
de uma memória de infância de candomblé, né? Eu tenho isso guardado nas minhas memórias das minhas infâncias de candomblé. Tem as coisas que eu guardo da minha infância, dos locais que eu ia brincar, de jogar bola no campinho que tinha perto do candomblé da minha mãe, né, de ir onde tinha um riozinho lá para poder brincar, para poder nadar. São memórias que a gente guarda deste momento, né? Mas o que é importante também frisar que também existe um outro lado de um entendimento religioso, né? Ou seja, a hora do sério é sério, a hora do ser criança é de ser criança, né? Os meninos brincam, mas eles não vão lá só para brincar. O Taiolô, ele já canta, toca, tal. O Lemburá também. Taiolô, o exílio tocador. Lemburá, aqui, ó. Se eu falar com você assim, Kizolele, o Kizolele. Tá bom. Então, assim, são crianças que vivem o candomblé como criança, mas sabem a responsabilidade do que é religião, né? Então, eles têm um entendimento da hora que é possível ser criança, vivenciar o momento de ser criança, como também tem um entendimento da hora que é necessário fazer a louvação religiosa, quando é que tem que aprender uma reza, quando é que tem que aprender um toque, uma cantiga. Isso é uma coisa que tem que ser natural para as crianças, né? O que você acha, Jamil? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para eles. Quando você chega no terreiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Dá bênção às pessoas. Dá bênção a todo mundo. Uhum. E depois? Não sei. Toma banho de santo. Toma banho de santo. Não. Depois do Mas banho de novo. às vezes, né? Às vezes, não é a maioria das vezes. Só quando a gente chega lá de noite, a gente toma um banho de santo, né? E aí veste a roupa branca Uhum. e depois faz o quê? Mas chega de roupa branca, não sei pra que a gente toca. Aí depois Depois que põe a roupa branca, o que é que você faz? você não vai em nenhum lugar, não? Olhar alguma coisa sua que tem lá, não? Ou a gente vai comer enquanto não prepara. Quando a gente chega, a gente fica assistindo alguma coisa lá, qualquer coisa. Brinca, assiste coisa. quando a gente chega um pouco mais cedo, tipo de manhã ou antes do almoço, eu ou o Heron eu vou no quarto de Ogum, ele vai no quarto de Oxalá ver o assunto dele. Enfim. Então, o que eu percebo é que essa coisa que você fala de ter uma memória de infância, de brincar, ela perpassa por vários momentos. Eu lembro das crianças mais novas brincando de tocar e dançar santo, né, assim. Eu fazia. Esperando ter uma certa idade, uma expectativa para poder começar a fazer alguma coisa, né? As meninas às vezes uma expectativa de quanto que eu vou aprender a fazer uma comida, os meninos quanto que eu vou poder tocar. Sua mãe uma vez arrumou um atabaque menorzinho para estimular eles a quererem tocar. Então, assim, eu vejo que essa interação entre o brincar, o aprender e o se interessar pela religião, ela acontece de uma forma muito lúdica, né? Assim, ao mesmo tempo que eu estou brincando, eu estou aprendendo, eu estou assimilando, estou vendo o mais velho fazer alguma coisa e estou na expectativa de poder fazer aquilo também, né? Um outro aspecto que a gente também acha super legal a gente abordar é o convívio social deles, né? A gente até conversava um pouco antes de iniciar a gravação do vídeo, da gente trazer a experiência de como é que a gente faz com as crianças em relação à escola, né? Em relação a como eles vão lidar com o meio social, porque o meio social, querendo ou não, ele acaba trazendo algumas coisas, alguns viés de preconceito, que pode gerar uma dúvida ou uma preocupação na cabeça da criança, né?
E aí, assim, me vem em mente três situações, né? A primeira coisa que, assim, uma coisa que a gente conversava aqui meio que off, né, e a Djamase falou, e é verdade, a gente teve a oportunidade de poder escolher escolas onde essa interação entre o nosso viés religioso e a escola, ela foi muito mais branda do que outras escolas, né? Não é isso? A gente teve o privilégio de poder escolher escolas que de alguma maneira estão preocupadas com a diversidade, estão preocupadas com a questão racial e que são abertas ao diálogo. Então a gente pôde construir, né, ao longo da educação dos meninos, levar para a escola um pouco da cultura e do culto, né, ao Inquice, e também gerar essa interação e essa discussão. A gente teve uma experiência muito positiva em uma escola em que teve uma professora do Heron, inclusive, que virou até amiga da família, né, assim, Alô, Carol Caracol! Beijo! Alô, Carol Caracol! Que disponibilizou quase um ano inteiro para falar, fazer um trabalho com os inquices, com os orixás, convidou pessoas do terreiro para irem até lá. Então, Mãe Glória foi para falar de ervas um dia, Pai Geraldo foi para falar da vivência dele, de morar em Angola. Cássio foi para fazer uma oficina de atabaque com os meninos. Isso que eu ia falar? E quer contar um pouco sobre isso? Fala. Não. Então a gente teve essa oportunidade de fazer uma troca muito rica com as escolas por onde eles passaram, e as escolas que não tinham, né, essa preocupação tão com a cultura em si, tão como fala, com a inserção, né? E com a inserção desse multi-universo religioso que é agregar crianças, né? Quando você abre uma escola que você recebe crianças, você está recebendo crianças de diversos segmentos religiosos. E aí tem escolas que não têm essa preocupação, né? Não tem essa preocupação e nem tem abertura para que exista um diálogo. E aí, assim, tem uma outra experiência que é muito legal. Essa última escola que eles estavam agora é uma escola que tinha um pouco desse formato. Mais tradicional, muito mais fechada, muito mais travada, né? E aí eu lembro que quando chegou no mês de junho, a escola mandou um trabalho para poder ser feito sobre festas populares do mês de junho, né? E aí teve garoto que colocou lá Bumba Meu Boi, outros colocou quadrilha, outro colocou, cada um colocou uma coisa, né? E aí o Tayolô veio, trouxe esse trabalho para a gente poder fazer, e a gente fez um trabalho sobre a fogueira de Luango, né? Que é uma festa que tem lá em casa no mês de junho, né? Então, aí ele levou lá que tinha que levar uma receita, tinha que levar uma música tradicional e tinha que contar um pouco do que era a história, né? Então eu meio que fui explicando para ele o que era aquela festividade, que ele já tinha o hábito de participar, né? Ele escreveu com as palavras dele, né? Ele procurou a avó dele para poder pegar uma receita de como faz o amalá. Então pegou a receita do amalá e escreveu a receita do amalá. E aí depois nós pegamos uma cantiga de Luango e colocamos também no trabalho dele. Pegou foto com seu pai. Uma foto com o avô dele também foi também. Peguei foto também. E foto também. Pois Não lembro aí disso. já foi um papel meu e da Catarina de fomentar essa abertura do diálogo na escola, né? A escola até depois nos chamou para poder tentar entender. A gente não entendeu muito bem o trabalho que o Heitor fez, tal. Então forçar um diálogo com a escola quando a escola também não está aberta a acontecer. E colocando na cabeça deles um papel de fixação de que isso é o que vocês professam e é isso que vocês fazem, né? Que não tem que ter receio e que é super positivo, que não tem que ter receio e que isso é fantástico e maravilhoso, né? Então a gente fomentando isso junto com eles dentro de uma escola onde a gente não tinha tanta abertura. E aí tem também um capítulo negativo, né? Que
os dois fazem futebol na mesma escolinha de futebol. O Tailu é mais fissurado com o futebol, o Lemborá também gosta muito. E aí tem um time na escolinha onde eles estavam fazendo antes da pandemia, né? Eles foram com o professor para jogar em algum lugar, não sei onde que foi. Não, foi na própria escolinha. Foi na própria escolinha? Um coleguinha chegou comentando que tinha visto uma comida na rua. E aí o professor fez um comentário que aquilo era macumba, não foi isso, Heitor? Não. Foi um colega que viu? O colega viu. Era um pombo morto. O colega viu um despacho na rua e aí chegou na escolinha de futebol comentando esse assunto. Aí o professor da escolinha dele, que nós já tínhamos a consciência que era uma pessoa... Era cristã, né? Ele era um evangélico até mais fervoroso, vamos dizer assim, né? Ao esse aluno chegar e relatar isso para ele chegou, reuniu os meninos e falou, quando você vê isso, você não pode encostar, isso é uma macumba, isso não é coisa de Deus, e não sei o que, tal. E aí os meninos chegaram em casa com essa questão, né? Por que a nossa religião foi comida na rua e não é coisa de Deus e não sei o quê. E aí vem de um papel de uma pessoa que para eles é um papel de idolatria, né? Para eles que gostam de futebol, o professor da escolinha é uma pessoa que está num papel de idolatria, né? Então assim, eles trouxeram essa questão e aí tivemos que fazer um trabalho de explicar para eles o entendimento do que é, o do porquê. Não era uma coisa ruim, na verdade, explicar o que era, né? E no papel do professor ele estava orientando, na cabeça dele ele estava orientando os meninos de como agir diante daquilo ali, fazendo o papel dele de educador, né? Assim. E na verdade ele não estava educando, né? Ele estava plantando ali. Estava reforçando o preconceito histórico, né? E que de certa forma gerou uma dúvida nos meninos, né? Assim, então, por mais que a gente se preocupe em colocar como algo positivo, por mais que a gente tenha esse privilégio de escolher escolas que são abertas a isso, eles também não estão livres, né, de vivenciar situações que vão colocar em dúvida ou que vão trazer a religião como algo ruim ou de uma forma pejorativa, né? E aí por isso também eu acho que a importância de sempre estar trazendo o lado positivo, de estar trazendo também representatividade e de ter seriedade com a própria religião. Um trabalho que a Jamais faz muito bem é sempre trazer um viés literário para eles, né? Existe hoje, na minha época não tinha tanto, né? Praticamente não tinha, mas ela tem muito hoje essa iniciativa de trazer para as crianças literatura aonde ou resgata este viés de ancestralidade africana, né? Ou até mesmo viés de identidade religiosa, né? Eu lembro que eles passaram quase um ano e meio assistindo uma série que existe de um garotinho africano chamado Kirikou. Você lembra do Kirikou? Uma hora só que Não, tinha vários episódios, né? Vocês assistiram vários episódios. É um filme? Então, mas aí tinha vários episódios, né? Vocês assistiram vários, não foi um só, não. E aí vocês passaram um tempão assistindo vários episódios, né? É uma indicação também, né? Então, assim, o que eu gostaria de trazer para esta conversa, para esse diálogo, para esse último vídeo, dentro do que eu prometi, né? Era trazer a minha família, trazer um pouco da minha experiência, do que eu vivenciei, do que eu tive de positivo, do que eu tive de negativo, neste viés de ter os meus filhos inseridos dentro da religião desde cedo, né? E tem um negócio também que é super legal na religião, né? Que traz uma característica super positiva, né? Que você pensa assim, ó, na vida social, eu sou o pai do Heitor, do Heron, do Heitor e da Luanda. Luanda está aqui embaixo, que escondeu aquele cantinho aqui. Ela é a mãe do Heitor, do Heron e da Luanda. Está ali embaixo ali.
Dentro da comunidade de terreiro, né, que também vale para fora, mas assim, falando dentro da comunidade de terreiro, ele, o Taiolô e o Lemburá Sou mais velha que minha mãe. são pais da mãe deles. Ela é muzenza. Eles são pais dela. Eles lá no Candomblé são meus irmãos. Legal. Eu sou o irmão mais velho deles. Né? Eles são pais da irmã mais nova deles. Então o Candomblé traz esse rearranjo, essa reorganização de responsabilidade das crianças, até mesmo para com os adultos e para com as outras crianças também, e para o resto da comunidade. Tem gente lá de 70 anos que tem que se referenciar ao Taiolô ou ao Lemburá como pai, né? São magias que a religião traz para a gente e que engrandece, traz para eles um viés de responsabilidade, de representatividade, né? de crescimento, de acolhida, né? É muito importante isso. O que eu acho muito bonito dessa relação é que, primeiro, gera a possibilidade de uma diversidade de aprendizado da convivência, né, diversa. Porque eles vão ter várias pessoas ali dentro do terreiro, cada um vai ser de uma forma, cada um vai trazer uma maneira de ler aquela fé, né, assim, uma maneira de ler a vida, e que eles vão aprendendo a como conviver com cada um dentro desse novo arranjo, né, hierárquico familiar, e que aos poucos eles entendem e sabem várias coisas que são fundamento, inclusive, e às vezes nem sabem que já sabem aquilo, né? Assim, eles vão parando para racionalizar, mas eles já observam, já fazem, já entendem no sentimento algo que ainda não passou pelo intelecto, né? Algo que não passou por esse racionalizar o aprendizado. E eu acho isso muito bonito, né? Outro dia eu estava conversando com o Heitor e perguntando para ele como que era para ele o fato de tocar e o meu santo virar, por exemplo. E aí ele disse que ele tinha uma preocupação na hora que o meu santo ia embora, porque ele preferia que na hora que o santo fosse embora, viesse para ele um herê, né? Assim, que quando eu ia embora eu estava melhor do que quando eu não vinha. Então, pessoal, esse foi o último vídeo da série Criança no Candomblé. Como prometido, trouxe aí a minha família, né? Demorou um pouco a gravar aí, mas para juntar todo mundo, para poder conseguir um dia da semana, horário e tal. Demorou um pouquinho, mas saiu, né? Todas as noites eu deitava no travesseiro e falava assim, não, tomara que o pessoal tenha esquecido do vídeo para eu não ter gravado. Aí, mas meu subconsciente não permitiu fazer isso. E aí, de tudo isso também sobrou uma positividade desse trabalho que eu tenho feito na rede, né? Recentemente, o Tata Taiolô optou por fazer a criação de um canal para ele no YouTube, e criou um Instagram para ele também. Então, aqueles que puderem, me façam a gentileza aí, sigam no Instagram Tata Taiolô, canal no YouTube Tata Taiolô também. Eu vou deixar os links aí no vídeo, né? E vocês vão ver também que tem uns negócios legais lá dele, lá. Muito bacana o canal que ele está fazendo, né? A Catarina criou uma ideia legal, né? Que ela tá criando isso como uma ideia de um memorial de uma criança de terreiro, né? Que se eu tivesse tido isso talvez na minha infância, teria ficado sensacional. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você gostou também, deixe o seu like. Comente para que possamos dialogar sobre o assunto. Compartilhe para que outras pessoas possam ver, né? Eu deixo desde já aqui agradecido o meu Zambia Quatessá, o meu pedido de bênção a quem for de direito. Um grande abraço e tchau! Adiós! Adiós, muchachos!